Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 26 de 3 de 2012. Tivemos no pregão de sexta-feira pouquíssima movimentação, mercado trabalhando dentro dos limites do pregão de quinta-feira, dentro de uma zona de consolidação, como a gente costuma chamar. Tá? Então foi realmente um pregão com pouquíssimas oportunidades, pouquíssima movimentação. E agora a gente está de novo no meio de uma grande consolidação, que já está durando aí várias semanas, e por enquanto não tem muita perspectiva disso mudar. Tá? Então a esperança era que hoje isso rompesse tudo para baixo e a gente conseguisse então boas entradas, mas o mercado americano já deu sinais de que pode voltar a subir, enfim, pode acabar sendo tudo complicado, tá, gente? Então nós temos aí para o dia de hoje o mercado com pouquíssima agenda, então sendo divulgados apenas a pending home sales às 11 horas, que é o indicador que é responsável por medir a venda de casas existentes nos Estados Unidos. Tá? Então, somente essa notícia relevante sendo divulgada no pregão de hoje, o que pode contribuir aí para um dia de maior enrolação, um dia de maior consolidação. Tá? Então é isso aí, vocês estão visualizando então o meu gráfico, Ibovespa, período diário. Estamos de novo aqui no meio da consolidação que durou todo o mês de fevereiro. O mercado chegou a romper por uma vez, rompeu por duas vezes e acabou voltando de novo para essa zona de consolidação. Então, gente, agora rompendo aqui esses 66.252, nós já temos resistência aqui na máxima de fevereiro, que é a região de 66.561. Aí depois nós já temos objetivo aqui na região de 67.782, depois na máxima do ano aqui em 68.969, e aí rompendo isso aqui já tem 70 mil pontos, enfim, é uma zona bem complicada para o nosso mercado neste momento aqui, tá? Então tem que ficar de olho, a gente deve enfrentar mais volatilidade, mais consolidação ao longo dos dias, porque nós estamos, na verdade, numa consolidação. E é isso que eu quero que vocês enxerguem, perdão, aqui no gráfico semanal, tá? Então observem no semanal que nós estamos já há 4 semanas consolidados aqui. Mês de fevereiro a gente teve uma grande consolidação aqui nessa região, certo? Que vem daqui até aqui praticamente. Perdão, estou marcando errado. Mês de fevereiro tivemos uma grande consolidação daqui até aqui. Então foram lá 3, 4 semanas bastante consolidados. E agora nós estamos consolidando daqui até aqui, tá certo? Então temos a mesma zona de consolidação, um pouco mais acima, mercado já bastante enrolado. Aí nós temos, como eu disse, resistência já em 70 mil pontos. E aí depois, vamos lá, 70.100 pontos. Aí depois nós temos 71.068. Aí depois nós temos 71.989. Nós temos máxima de 2010, 73.103. Aí depois tem uma máxima histórica, 74 mil pontos. Então o mercado aqui é cheio de resistência. Vai precisar realmente de um movimento muito forte para conseguir romper isso e conseguir desenvolver, tá certo? Então, realmente é uma zona bastante delicada para o nosso mercado e que pode acabar enrolando um pouco mais. Aqui pelo semanal, como eu disse para vocês, nós temos uma grande consolidação, temos um sinal de venda e estamos sinalizando uma possível correção até as médias do semanal. Então vamos ver se isso se confirma. Como a gente sempre começa o nosso relatório, a gente não sabe como é que ele vai terminar. E hoje ele ficou um pouco mais vendedor, tá? Então foi isso que a gente acabou extraindo do mercado. Como eu disse, nós não temos nenhum controle sobre isso, a gente faz o relatório, analisando ativo por ativo, e no final a gente vê como é que ele saiu. E dessa vez saiu um pouco mais vendedor, tá? Então vamos lá, o mercado americano deixou aqui um grande invertido na região das médias, então pode ser que ele volte a desenvolver. Temos a máxima lá de sexta-feira, 12.099,91, então vamos arredondar isso aqui para 13.100 pontos. Então está aqui rompendo os 13.100 pontos. A gente passa a ter alvo aqui na máxima do ano, região dos 13.284 pontos. Este é o mercado americano, o índice Dow Jones.
Então é isso aí, já falei das notícias do dia. Então iniciando com as recomendações de compra, JBSS3, pode ficar interessante. JBS teve um dia de queda forte aqui lá na quinta-feira, volume bem acima da média. Aqui na sexta recuperou bem, deixou um candle forte de reversão, fechando na máxima do dia e como ela vem de nova máxima, corrigiu nas médias, pode dar um sinal de compra aqui rompendo 7,74, tá? Então rompendo aqui 7,74, temos alvo aqui na região dos 8,50, tá? Essa é a JBS, o código dela JBSS3. Além da JBS, nós temos a Hipermarcas. Então tá aqui a Hipermarcas, muito bonita. A Hipermarcas, o pessoal me perguntou lá no fórum se eu não vejo fraqueza nesse ativo. A resposta foi a seguinte: ainda não, tá? É muito cedo para falar em fraqueza. O ativo está testando aqui a máxima anterior, na região dos 13,43. E quando acontecem esses testes, é normal, é comum a gente enfrentar algum tipo de volatilidade no diário, que é o que aconteceu na sexta-feira. Então, para mim, isso é um movimento absolutamente normal. Para você falar em fraqueza, para você falar numa falha de topo, você precisa primeiro ter algo mais consistente. Então vamos lá para o gráfico semanal para encontrar esse movimento mais consistente. Aí sim, nós temos aqui a Hipermarcas. Se você quiser enxergar uma falha de topo nela aqui, ela precisa primeiro perder esta mínima aqui, dar um sinal de venda no semanal, ou seja, nos R$12. Tá? Aí perdendo os 12, a gente pode dizer que ela tem alvo aqui nos 10,85, que é onde monta daí sim o pivô, que é onde perde a linha média. Mas por enquanto não faz sentido falar em nada disso, tá? Por enquanto, gente, Hipermarcas testando máxima, rompendo 13,43, pode dar uma excelente operação de compra, tá? Então vale a pena acompanhar. Hipermarcas HYPE3, rompendo aqui 13,43, tem objetivo então aqui na região dos R$14, tá? Nosso amigo Cachico pergunta sobre a notícia da Hipermarcas, investimento de 500 milhões, etc, etc, etc. Cara, a gente não dá muita bola para notícia aqui não, tá? A gente trabalha com gráficos e o gráfico, o preço está nos mostrando isso. Então, se vai sair notícia, se não vai sair notícia, enfim, tudo isso está embutido no gráfico já, tudo isso já está precificado, tá? O preço vai te dizer o caminho sempre, e você não precisa então acompanhar as notícias, tá? É assim que a gente trabalha aqui. Além da Hipermarcas, nós temos também a Embraer, EMBR3. Então está aqui a Embraer. Ela deixou um candle forte, onde rompeu a máxima do ano passado. Aqui lá na quinta-feira, perdão, na quarta-feira. Quinta-feira ela consolidou. Sexta-feira ela consolidou também, porém está se aproximando dessa máxima aqui, tá? Então rompendo aqui os 14,36, ela pode ficar interessante. A gente passa a ter objetivo nela, vamos observar aqui, num gráfico mensal, a gente tem um objetivo nela aqui agora na região dos R$15, tá? Que seria este ponto aqui, o topo lá da região de 2005, tá? Então Hipermarcas se recuperando, Embraer se recuperando muito bem e rompendo aqui, então, essa região dos 14,36, nós passamos a ter objetivo aqui na região dos R$15, tá? Então essa é a Embraer, o código dela EMBR3. Atualmente temos Gerdau, GGBR4. Muito interessante aqui a Gerdau. Deixou um candle de alta forte lá na sexta-feira, dando sinal de compra nas médias. Pode ficar bastante interessante, tá, gente? Tem uma alta bastante consistente, perdão, de 3,6%. E rompendo aqui esse 18,57, nós temos objetivo aqui na região dos R$19. E daí rompendo os 19, aí sim temos objetivo aqui na região dos R$19,40. Essa é a Gerdau, o código dela GGBR4. Rompendo aqui 18,57, alvo em 19, depois em R$19,40. Além da Gerdau, nós temos também a PDG, PDGR3. Também interessante aqui a PDG. O ativo está em tendência de baixa, vem acumulando queda aí de vários pregões e ela pode dar um repique aí se romper 6,81 com objetivo aqui nos R$7, tá? Esperamos que não rompa o 7,02, porque nós estamos posicionados, vendidos aí para swing trade nesse ativo. E se perder, nós estamos aqui na verdade nos 7,13,
Então se romper aqui os 7 nós vamos topar, tá? Então dá para pensar numa compra dela rompendo 6,81 com alvo em 7, mas vamos torcer para que não rompa esses 7 reais, tá? Além da PDG, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3, teve uma queda muito forte lá na sexta-feira, possivelmente ocasionada por notícias, recuperou muito bem, deixou aqui um grande invertido, e hoje rompendo esse 36,27, passa a ter objetivo aqui no topo anterior, na máxima histórica anterior, tá? Então, essa é a Brasil Foods, código dela BRFS3, rompendo aqui 36,27, temos algo na região aqui dos 38,67. E assim encerram-se as nossas recomendações de compra. Vamos então para a venda BTOW3. Então está aqui a BTOW, continua interessante, se aproximou aqui na sexta-feira, na quinta-feira, do nosso alvo, que é aqui nos 8,84. Perdendo então 8,84, passa a ter objetivo aqui na região de 8,72. Esta é a B2W Varejo, o código dela BTOW3. Perdendo 8,84, tem alvo aqui na região dos 8,72. Além da BTOW, nós temos também a BVMF3. Então está aqui a BVMF. Uma possível falha de topo aqui no ativo, vocês estão visualizando aqui nessa região dos 12,60. Então pode ficar interessante. A linha média dela é aqui nos 11,49 e na sexta-feira ela demonstrou fraqueza, dando sinal de compra e fechando com invertido bem próximo da mínima do dia aqui. Então perdendo aqui 11,67, BVMF3 tem objetivo aqui na região dos 11,49. E daí sim, se perder isso aqui, daí tem algo em R$11. Aí podemos falar aqui na região de 10,80, enfim, ela pode ceder um pouco mais, tá? Então essa é a BVMF3, BMF Bovespa, perdendo 11,67, algo aqui em 11,49. Além da BMF, nós temos também a Vale 5. A Vale, apesar de ela estar muito, mas muito volátil e também absurdamente consolidada há meses, dá para traçar uma zona de consolidação enorme nela aqui. Tá? Então está muito consolidada. Apesar disso, no intraday ela pode eventualmente trazer algum movimento interessante se o mercado for de queda, perdendo aqui esses 40,39 com o objetivo aqui nos 39,32, que é o fundo anterior. Tá? Então o ativo deu sinais de fraqueza na quinta, deu novos sinais de fraqueza na sexta, apesar do volume baixo. Então dá para a gente até pensar nessa possibilidade, mas é claro, a gente, como sempre num ativo muito consolidado, deixa passar o primeiro movimento, vamos ver se ela está realmente fraca, para depois a gente tentar pegar um próximo movimento. Em caso de alta, a gente não recomenda nem olhar para esse ativo, a volatilidade deve estar altíssima, que é o que a gente tem visto pelo menos aí. Uma bela recomendação que a gente fez para vocês, uma bela operação que a gente montou em subtrade é a venda da Gol, tá? Então vendemos a Gol aí nos 13,80, falha de topo aqui no ativo, na região dos 15,60. Então, bem interessante aqui a Gol. Falhou o topo, montou o pivô, perdeu aqui a linha média nos 13,80 e pode continuar cedendo, tá? Então, quem vendeu ela lá junto com a gente nos 13,80 pode ficar tranquilo, pode permanecer na posição. Perdendo agora os 13,30, a gente tem alvo inicialmente em R$13. Então vamos colocar para vocês aqui inicialmente R$13. E daí perdendo os R$13, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12, tá? Então aqui está a Gol, o código dela Gol4, perdendo aqui agora os 13,30, que é a mínima lá de sexta-feira, ela pode continuar desenvolvendo, tá certo? Temos também a Braskem, BRKM5, montando um pivô de baixa, rompendo consolidação para baixo aqui na sexta-feira. O volume aumentou um pouquinho em relação aos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. E perdendo aqui os 14,46, ela pode ficar interessante. Tem objetivo inicial aqui na região dos R$14. E daí perdendo os R$14, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 13. E daí sim, perdendo os 13, algo lá na mínima, que é de 12,66,
que é a mínima do ano, tá? Essa então é a Braskem, o código dela BRKM5. Nos interessamos por uma venda dela, perdendo aí 14,46, com alvo em 14, depois 13, depois 12 e 66, tá? Além da Braskem, nós temos também a Rossi RZID3, também dando sinal de fraqueza nos últimos dois pregões, e ela pode ficar interessante se perder aqui esse 9,98. Então, observe aqui no semanal, perdendo 9,98, ela pode continuar a correção dela, com objetivo aqui na região dos 8, tá? Então essa é a Rossi, o código dela é RZID3. Perdendo aqui 9,98, pode ficar muito interessante uma possível venda com alvo aqui no fundo anterior, tá? Além da Rossi, nós temos a última do dia, ALLL3, América Latina Logística. Montou um pivô de baixa, então cancelamos a recomendação de compra nela lá nos R$10. Ela perdeu agora o fundo anterior e pode continuar desenvolvendo, tá, gente? Então, perdendo aqui 9,30, a gente passa a ter alvo aqui na região dela dos R$9, tá? Essa, então, é a ALL, América Latina Logística, ALLL3, perdendo 9,30, temos objetivo aqui na região dos R$9, tá? Essas eram, então, as recomendações de venda. Vamos dar uma olhadinha, então, nos contratos da BMF, iniciando com ICFU12. Então, está aqui o contrato de café, deixou aqui um invertido lá na sexta-feira e rompeu aqui, então, essa região dos 231,65, já na abertura deste pregão. Então, pode ficar interessante se romper isso aqui, como já rompeu. Objetivo primeiramente em 234,40, depois aqui na região dos 243,50. Como o ativo vem de uma queda muito forte, continua muito afastado aí da região das médias, não dá para a gente pensar em novas vendas, tá? Mas dá para tentar aproveitar um repique, rompendo aqui esses 231,65 com alvo aqui no 234,40, tá? Além do café, nós temos também o contrato de milho, CCMK12, muito interessante o contrato de milho. Ele pode dar uma bela compra rompendo aqui os 26,80. Já deu um sinal de compra aqui na região das médias, vindo de nova máxima. E rompendo aqui 26,80 pode ficar bastante interessante, com algo aqui em 27, depois em 27,70. Este é o contrato de milho com vencimento em maio, código CCMK12. O boi gordo não adianta a gente falar, continua consolidado, BGI BGI H12, então já continua bastante consolidado, com volume baixo, não tem muito para a gente falar desse contrato de boi neste momento, tá? Temos que aguardar momentos melhores, movimentos mais consistentes desse contrato. E tem o contrato que eu mais gosto neste momento, que é o contrato de dólar, que eu venho recomendando venda há vários pregões para vocês, tá? Sexta-feira, finalmente, ele cedeu. Então está aqui o contrato de dólar, o mini dólar. Falhou um topo, ou pode estar falhando um topo aqui na região dos 18,43. Deu um sinal de venda aqui na semana passada, na sexta-feira, nos 18,22. E agora tem alvo aqui nos 17,96, tá? Já perdeu a mínima de sexta-feira, então já está em tendência. E tem alvo aqui nos 17,96, depois aqui no fundo anterior, que é o 17,13. Pode ficar muito interessante esse contrato para possíveis vendas, tá, pessoal? E finalmente temos o contrato de mini índice, WinJ12, muito consolidado, muito volátil. Observem aqui na região no mês de fevereiro, ele trabalhou consolidado aqui durante todo o mês e voltou para essa zona agora, rompeu uma vez, voltou, rompeu a segunda vez, voltou. Então vale a mesma análise do Ibovespa, só mudam aqui os alvos. Então, rompendo aqui 66,600, aí passa a ter alvo aqui em 67,250, depois aqui em 68,565 e depois em 69,525. Se por acaso perder a mínima lá de quinta-feira, 65,865, ele passa a ter alvo aqui na região dos 65, 445, depois, enfim, é uma região muito volátil, de muita consolidação, vale a pena tomar bastante cuidado com esse contrato, tá, gente? Não está lá muito fácil para operar, não, tá? Então é isso aí, gente, essas eram as nossas recomendações do dia para vocês, vamos ver os pedidos do pessoal lá no chat. Nosso amigo Zé de Matos pede lá a MGLU3, o Magazine Luiza.
Então tá aqui o Magazine Luiza. Zé, não sei se você já deu uma olhadinha na nossa estrutura de swing trade que a gente lançou na semana passada, mas o Magazine era recomendação de compra nossa a semana toda, tá? Então ele está nas recomendações. Tínhamos compra do Magazine aqui na região dos 11,66, tá? Então já deu sinal de compra, tem gente posicionada aí, foi avisado na sala, alta forte, e ela pode continuar desenvolvendo, tá? Rompendo os 12, tem objetivo aqui na região dos 12,86, que é o topo anterior, tá? Então esse é o Magazine Luiza, o código MGRU3, já está nas nossas recomendações de compra, desde os 11,66 na semana passada, a gente já tinha recomendado compra desse ativo, tá? Então está realmente muito interessante. Até dê uma olhadinha lá, se você não acessou ainda, conversa com a Silvia lá no atendimento ao vivo do site, dê uma olhadinha na nossa estrutura de swing trade, realmente ficou muito bacana, tá? É isso aí então, gente. Vamos encerrando então mais um call de abertura. Como sempre, quero convidar todos para acessar o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br e fazer o seu cadastro aqui, deixando seu nome, sobrenome e estado, que você recebe imediatamente aí um tutorial com seu login e senha para fazer a instalação do Ventrilo, que é o software que a gente utiliza para comunicação. Além disso, também quero convidar todos para conhecerem a nossa sala virtual de swing trade, nossa sala de swing trade, que é a estrutura que foi criada só para os swing traders. Então tem uma estrutura fantástica para operações de médio e longo prazo. Então estou mostrando para vocês aqui. A gente tem as operações de swing trade. Então toda uma estrutura pronta para vocês visualizarem aqui. Nós temos vários fóruns que são mantidos pela nossa equipe. Então temos aqui, por exemplo, fóruns de recomendação. Então tem várias recomendações para vocês aqui. Clicar numa delas, por exemplo, Bradesco. Então você pode ver aqui a recomendação, você pode ver os dados do ativo, você tem também o gráfico do ativo aqui também, a análise, a recomendação, enfim, todo mundo pode participar, pode deixar mensagens, enfim. É uma estrutura fantástica que a gente tem aí para a swing trade e, como eu disse, convido todos também para conhecerem gratuitamente aí a nossa estrutura. Basta falar com a Silvia lá no chat, tá certo? Então é isso aí, gente. Encerramos então o call de abertura de hoje. Eu espero um pregão bastante volátil. De novo, infelizmente, essa é a minha opinião, mais uma vez. Eu tenho acertado aí nos últimos pregões, justamente porque o índice volta para a zona de consolidação. A esperança era que ele rompesse para baixo e que voltasse para a tendência, mas não é o que está acontecendo, não é o que os futuros estão nos mostrando, tá? Então, acabei não mostrando os futuros para vocês aí, mas mostrei o mini índice, na verdade, vocês já viram que ele rompeu máxima em relação ao dia anterior. O mercado americano também está trabalhando em alta aí de 0,6%. Então, a princípio, temos uma tendência de alta no começo do pregão, o que deve prejudicar bastante as operações e deve trazer bastante volatilidade aí para o dia. Vamos torcer para que o mercado volte para a tendência de baixa, porque é a nossa esperança de montar um pivô de baixa no diário e o mercado voltar a entrar em tendência um pouco mais forte, sair dessa grande zona de consolidação que a gente vem desde o mês de fevereiro, tá certo? É isso aí, um grande abraço a todos, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente às 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.